Desde que o mundo é mundo, a história é cíclica, principalmente no mundo dos esportes. Desponta uma estrela, um jovem jogador surge com um baita de um talento, ele consegue superar adversidades, vai? Ele começa a brilhar. E aí a gente bota ele num pedestal. A gente endeusa o cara. A gente começa a projetar mundos e fundos pra ele. E a gente sempre faz isso. E aí quando esse cara tá lá, no topo, o que a gente faz? A gente começa a querer derrubar esse cara. Será que ele é realmente bom assim como a gente estava imaginando? Será que ele é realmente o cara? Será que ele é diferente dos outros? Por que ele é diferente dos outros? Por que a gente achou algum dia que ele era diferente dos outros? Bem, a gente sempre fez isso e a gente sempre vai fazer. E é o que está acontecendo agora com o Patrick Mahomes. Então, torcedores, calma. Fiquem tranquilos que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio trazemos para o episódio 35 do Pets e Regatas essa discussão tão importante quanto a do Patrick Mahomes. E a gente não fala só sobre isso nesse episódio, não. A gente também vai falar sobre as lesões, ou melhor, sobre as ausências da temporada. Talvez o assunto mais importante desse episódio nem seja o Patrick Mahomes. Talvez sejam as ausências de Calvin Ridley e agora o retorno do Lane Johnson. Bem, se você quiser entender o porquê que eu tô dizendo isso, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que você sabe, né? Tá começando mais um Peds e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Está começando agora mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente tem algumas coisas para discutir com você. A gente vai falar de NFL, a gente vai falar sobre Patrick Mahomes, a gente vai falar sobre algumas das ausências mais importantes aí pela liga. Vai falar de Anota e Me Cobra, Flavinho. Vamos falar de Anota e Me Cobra também, da sorte do Anota e Me Cobra. Mas primeiro a gente começa, como a gente sempre começa os nossos episódios, com a sessão Enzo de abraços efusivos para o nosso super fã, nosso querido Enzo. Salve para o nosso querido Enzo. E, Tavinho, quem que são os shoutouts aí do teu lado? Vamos lá. Não tem condição, o Flavinho, de eu não chegar e mandar um shoutout dessa semana para uma pessoa que seja alguém diferente de Pedro Stelling, que eu queria só deixar aqui registrado em nossa gravação aqui, Flavinho, que todas as observações dele sobre a Dynasty estão sendo levadas em consideração, serão postas em plenário para votação da maioria da liga, mas a Liga do Peds e Regatas, Flavinho, é isso, é colaborativa, todos os owners fazem parte da direção, então tudo que for proposto vai ser analisado e se tiver voto, Flavinho, vai ser implementado, pode ter certeza. Quem é teu shoutout, meu irmão? Eu tenho um shoutout pro João Vitor, que também é um cara bem participativo lá no grupo da Liga de Fantasy, sempre traz boas contribuições. Ele vem no privado dar alguns dos temas de sugestões pra gente. E ele é torcedor do Bears, no momento é sofredor do Bears. No momento? No momento, olha lá. No momento a vida inteira? Shots fired. Mas fica aí o nosso shoutout pro João Vitor. Sabe, JV? Vamos lá, vamos que vamos. Então, vamos começar passando um aviãozinho em cima da liga, com algumas ausências que nos chamam a atenção, uns por lesões, outros não. Mas eu queria começar falando com você sobre o Dallas Cowboys do Dak Prescott, né? Que já estava aí com uma ausência, né, contra o Vikings. Na sua ausência tivemos Cooper Rush Show, The Cooper Rush Show. E ele até, inclusive, mandou bem, um shout-out aí para ele, porque nosso querido Cooper Rush mandou bem pra caramba. Jogo pra contar pros netos. Mas o Dak é o Dak, né, cara? Ele é QB1, ele tá tendo uma temporada muito boa e finalmente achou o seu lugar na liga, né? E evoluiu a cada ano. Quero saber de você sobre o impacto dele para o Cowboys, ou se faz sentido
segurar o Dak Prescott até quando puder, até quando ele tiver 150%, porque a gente sabe que problemas com a panturrilha, eles voltam e podem até piorar as coisas, vide Kevin Durant, né? Então, o que você faria se você fosse os Cowboys? Exatamente, Flavinho. Olha, Flavinho, o mais importante, né, agora é ver em que condição está Dak Prescott. Eu vi um report já saindo dizendo que existe a possibilidade dele voltar, né, para a semana 9. Mas eu vou te ser sincero, meu amigo, a gente tem uma sequência aqui pro Cowboys de Broncos, Falcons, Chiefs, Raiders, Saints e Washington Football Team até a semana 14, né? Então, assim, até ali quase o finalzinho, né? Quase ali até o crepúsculo da temporada, a gente não tem assim jogos tão enfrentando defesas tão absurdas. Talvez esse primeirinho aí na semana 9 contra o Broncos, eu não acho que valeria a pena forçar uma volta do deck, não, tá, Flavinho? Talvez, quem sabe, aí com uma semana 10 aí com o teu Falcons aí morto com farofa, ou contra essa defesa aí mais que aberta do Chiefs, mas é o que você falou, panturrilha é uma parada complicada, se você acelerar a volta, pode degringolar, e a gente viu que, assim, no jogo contra o Vikings, apesar do Cooper Rush ter levado o Cowboys à vitória, é impressionante, né, Flavinho, a falta que não faz um quarterback sensacional, né, cara, porque o ataque do Cowboys, as peças estão lá, múltiplas, mas ainda não produziu, né, sofreu para ganhar de um Vikings bem anêmico também, né, então, assim, me preocupa, mas vou te dizer uma coisa, tá, Flavinho? Eu não sei quem é que saiu pior depois dessa semana 8. Se foi o Cowboys com essa incerteza, porque pelo menos ainda é uma incerteza, mas o Saints se ferrou legal agora sem James Winston, que confirmou, né, o rompimento da ACL e tá fora do restante da temporada. Tu ainda comprava ficha no Saints com o James? Fala a verdade. Cara, os resultados para mim do James Winston, e na verdade eu atribuo a Sean Payton, foram melhores do que eu esperava, Uhum. na verdade, tá? Se mostrou um quarterback um pouco mais, um pouco menos ousado, né? Segurando um pouco os riscos, Uhum. o que, assim, não é algo que a gente via o James Winston fazer, né? 30 Mas e assim, é uma 30. pena, e agora a gente vai ter que ver o show de Taysom Hill e como é que é o nome do outro rapazinho lá? Trevor Tem que ver o que que é Siemian. Trevor Siemian, que fez alguns passes bons, cara. Incrível. Fez alguns passes bons e assim, voltando das trevas, né? Trevor Siemian que já jogou alguns jogos ali pelo Broncos. Então, Exato. assim, e segue na liga, então vai ser, eu acho que vai ter mais instâncias de Trevor Siemian e mais instâncias de Taysom Hill, com certeza, porque que ele também já quer a titularidade de QB há bastante tempo. Inclusive, ano passado, pediu para o Sean Payton que ele queria ser o QB titular, ele queria ficar em New Orleans por causa disso. Mas ainda falando de quarterbacks, a gente tem um possível modo pânico aqui, um possível, entre aspas, crise na Gávea lá em Ohio com o nosso querido Cleveland Browns, que teoricamente no papel tem um dos melhores elencos da liga, mas as performances não estão muito bem. Há um argumento muito claro de que Case Keenum e de que a diferença entre Case Keenum e Baker Mayfield não é muito grande assim. Meu Deus. E o Baker Mayfield em ano de contrato, a lesão que ele tem não é uma lesão fácil Ombro, né? de não é uma lesão fácil para quarterbacks voltarem. Então, assim, eu quero saber de você se está na hora do desespero lá em Cleveland, porque o Odell Beckham não está recebendo nenhuma bola, né? Já tem rumores de troca com o Odell Beckham. Há também rumores de que o Baker Mayfield voltou mais cedo, com medo de perder a titularidade, e jogou no sacrifício, e o time perdeu para um rival de divisão, que é o Pittsburgh Steelers, e se colocou numa situação pior ainda agora indo para frente. Quero saber qual é o seu take sobre Baker Mayfield. Flavinho, complicado, né, Flavinho? Não é só o Odell Beckham Jr. que não tá sem receber bola, tá? Ninguém quase. O ataque aéreo tá bem, como é que posso dizer?
escasso, né? Vamos ser sinceros, foram 225 jardas, né, aéreas para o Baker Mayfield nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers, né? Nenhum touchdown, né? Então, Certo. assim, nunca é bom, né, Flávio, quando você vê o teu quarterback com um problema no ombro, acelerar a volta. Então, assim, sabe o que eu tava pensando, Flavinho? No começo, outro dia eu tava ouvindo de novo o nosso cast sobre o comecinho da temporada, nossas previsões, e a gente chegou a conversar, pô, talvez o Browns seja um dos melhores elencos, um dos melhores 53 aí da liga. Sim. E é impressionante, cara, a coisa, quando parece que vai virar, não vira mesmo assim pro Browns. Complicado demais. Eu não aceleraria essa volta. Case Keenum, diferente de Trevor Siemian, com todo respeito ao senhor Siemian, Case Keenum já mostrou que consegue fazer o feijão com arroz aí. Essa offense de Cleveland é uma run power offense, então, assim, deixa a bola na mão do Nick Chubb, aproveita aí enquanto o Kareem Hunt está de fora aí nesse IR, para aproveitar o D'Ernest Johnson, que tem aí fresh legs. Não acelera o Baker, não. Sossega, Baker. É pelo teu melhor. Se for necessário, one year prove it deal ano que vem, meu amigo. Não te precipita, pensa no long term. Não pensa só no agora, não. Que se você pensar só no agora, a coisa complica. Outro time que eu acho que tá, Flavinho, pensando só no agora e já tá falando em talvez voltar com a sua estrela para os playoffs, é o Tennessee Titans, né? E aí a gente sai finalmente dos quarterbacks, que desgraceira perder quarterback, mas... Inclusive, sobre quarterbacks, um adendo antes da gente ir para Tennessee, não é Anota e Me Cobra, mas eu tô aqui jogando porque eu acho que eu já vi esses passos antes. Não, até culhão, bota na Nota e Me Cobra. Não é Anota e Me Cobra. O que é? Porque tem muita coisa que pode acontecer, né? E é Cleveland, estamos falando de Cleveland, então muita coisa pode acontecer. Mas essa situação do Baker Mayfield está me parecendo muito a situação do Dak Prescott com o Dallas Cowboys. Ano de Bem lembrado. contrato, lesão, é um quarterback que não se sabe, não se provou com absoluta certeza de que ele é o cara. Por exemplo, o Chargers daria 300 milhões na mão do Justin Herbert agora. Mas é diferente o caso do Baker, os números dele são discutíveis. Sim. Então ele teve uma temporada boa, e ainda assim, né, tem que definir o que é bom ali, mas é uma temporada sólida, não é nada fora do comum, ou fora da curva. O bastante para você para franchise tag? Exatamente esse é o ponto. Exatamente esse é o meu ponto. Eu acredito que o Browns vai oferecer aquela tag de 1 aninho para ele cumprir. Então fica aí Tá bom, né? Tá bom ganhar a médiazinha dos 5 maiores salários aí da tua posição, ainda mais pra posição de quarterback. Você aceitava, Flavinho? Deve dar uns 40. Pois é, eu quero ganhar em um ano que talvez eu não ganhe na vida. Mas agora sim podemos ir para Tennessee. E temos notícias tristes de Tennessee, né, cara? Não é quarterback, mas acho que é pior, né, do que se fosse, né? É verdade. E é só o franchise player deles. Apenas. Só queria dizer aqui, Flavinho, já que você trouxe aí o falso, né, o Anota e Me Cobra baunilha, né, já que você só soltou aí no vento a informação para quem quiser pegar e usar como quiser, Anota e Me Cobra, né, eu falei que Derrick Henry não ia ser o RB1 da temporada, e aparentemente, Flavinho, eu estava certo. Infelizmente você estava certo. Infelizmente eu estava certo, tá? Só deixar claro aqui, eu não vou ser também tão, como é que eu posso dizer, mau caráter, né? De não assumir a realidade que até a lesão, né? O Derrick Henry confirmado aí depois de um MRI, né? De uma ressonância magnética, tá fora aí, pelo menos aí da temporada regular, né? E assim, Flavinho, não vou ser mau caráter, né? Ele deixa, nesse momento, a temporada regular como o atual primeiro colocado no Fantasy, tá? Então, assim, talvez eu tivesse errado de levinho, né? Derrick Henry em apenas 7 jogos, Flavinho. 6,5, vai, porque não jogou essa semana direito, se lesionou ainda na metade do jogo. Tá deixando aí a liga com 937 jardas corridas e apenas 10 touchdowns corridos, tá? Isso sem contar ainda com 154 jardas recebidas, jardas aéreas.
Vai fazer falta, né, Flavinho? O que tu acha dessa galera toda que a gente falou? Quem pior se deu foi o Titans? Com certeza, é o jogador da franquia, tudo vai por ele, eles não ganham de quase ninguém, não ganha, principalmente não ganharia de Kansas City se não fosse o Derrick Henry. Para você que joga Fantasy, vai buscar o Jeremy McNichols e o Darrington Evans no Tá no Fantasy, IR. o Darrington Evans? Foi de novo, cara. Tá acreditando? Eita, não acredito. Mas o Jeremy McNichols é o number one edge aí do Fantasy. Agora, é, é triste, né? O Derrick Henry, ainda mais cirurgia no pé, que é o primeiro. Primeira data ali que saiu, né, o primeiro prazo foi de 8 a 10 semanas, depois a galera encurtou para 6 a 10 semanas, o que pode botar ele ali para janeiro, vir em janeiro no jogo de playoffs, caso o Tennessee vá longe nos jogos de playoffs. Então, assim, não é uma notícia boa e impacta muitos campeonatos de fantasy, mas principalmente impacta a vida de um running back que precisa dos pés, né? A posição, né, de running back, os pés são muito importantes, obviamente, e ele é um cara que ele não é um running back qualquer, né? O valor que um problema no pé tem para um running back é diferente de qualquer outra posição, mas principalmente para um running back que tem tanta força nas pernas e que carrega uma musculatura tão pesada quanto a dele. Então é muito difícil aí olhar para o futuro. É bem incerto para um running back que é tão poderoso nas pernas quanto o Derrick Henry. De acordo, Flavinho. Para você, se voltar em janeiro, é precipitado? Eu acho que cara. Assim, depende de como o Titans estiver, né? Eu acho que só voltaria se fosse o Titans estivesse quente, quente mesmo. E, cara, é jogo de vida ou morte, vamos, sei lá, pro Super Bowl. Aí o cara tenta jogar ali, Tá na mas meio lona. que no sacrifício. Mas, assim, você sabe, como torcedor do Philadelphia 76ers, o quão delicadas são as cirurgias de pé. Ai, ai, ai. Então, não é fácil, porque são muitos ossinhos ali, dependendo de onde que quebrou e tudo mais. Então, às vezes parece que está classificado e não está. Então, a volta é sempre complicada, principalmente para pessoas tão grandes, atletas tão grandes assim, né? Adrian Peterson veio aí, olê, olê, olá. É real, isso está acontecendo. Tá parecendo que eles fizeram um tryout com o AP e tudo mais. Não sei se já assinaram. Hoje que a gente está gravando na segunda, não sei se já assinaram. Vamos falar de outro assunto bem importante aqui, Tavinho. À medida que a gente chega aqui na metade do nosso episódio, vamos falar de dois casos específicos. Curiosamente, um do seu time e outro do meu time. Vamos começar falando pelo caso do Eagles, do Lane Johnson. Você tinha falado sobre uma matéria que saiu sobre o caso do Lane Johnson, que estava afastado por motivos pessoais, né, Tavinho? Traz pra gente essa informação. Exato. Lane Johnson deixou, né, as facilities, né, do Philadelphia Eagles em dia de jogo, para você ter uma ideia, né, logo depois do comecinho da temporada, e num primeiro momento nada foi dito, né, não foi adereçado à mídia. O motivo, né, da ausência do Lane Johnson, né, No elenco no principal. CT, né, vamos dizer elenco assim, ativo. né, perdão, no CT. E aí, Flavinho, foi bem interessante, né, bem importante. Eu fico num lado triste, do outro extremamente feliz. Triste por ver que é aquilo, né, é um mal que tá aí, não é falado, sempre a gente fica em silêncio sobre, mas é importantíssimo a gente conversar, né? O Lane Johnson estava sofrendo com problemas de ansiedade e depressão. Ele, mais especificamente, estava passando, né, por um processo, né? Estava tomando medicamento, né, SSRI, e ele passou, né, de uma dosagem mínima para nada, e ele sentiu, né, os efeitos da abstinência da medicação, e ele simplesmente não estava num bom lugar, cara. E aí foram semanas até ele conseguir se sentir apto, até ele conseguir, né, superar essas adversidades, ele conseguir superar a crise depressiva, né, de ansiedade generalizada que ele estava sentindo,
para poder voltar aos campos, né? E aí, Flavinho, foi sensacional. É uma matéria com Jay Glazer que saiu na Fox Sports, tá inclusive na Fox, perdão, tá inclusive no Instagram do Lane Johnson, quem quiser dar uma olhadinha lá, a matéria completa, são 9 minutinhos. E assim, Flavinho, é importantíssimo porque assim, é uma coisa que a gente não fala sobre, mas a saúde mental é fundamental. E 2021 chegou para trazer isso aí, gritar na nossa cara. Se a gente não falava sobre esse assunto, que era um problemaço, porque quando a gente não fala, o assunto não existe, né? Mas ele existe, a gente sabe que ele existe. E a Simone Biles foi uma precursora em chegar e falar: não, eu não tô pronta, eu não tô em condições de disputar aqui uma Olimpíada, o momento que eu me preparei nos últimos 4 anos, porque eu preciso pensar primeiro em mim, na minha condição, minha saúde mental. E a mesma coisa do Lane Johnson. Então, quando você vem a público falar, ainda mais esses caras que têm a representatividade, né, a penetração que esses caras têm, né, em diversas camadas da sociedade, é fundamental, né, Flavinho? O Jay Glazer mesmo sofre de depressão e ansiedade há mais de 25 anos, e o Michael Strahan, que é amigo dele, melhor amigo dele nos últimos 30, soube há 2 semanas atrás, quando ele falou que ele ia fazer essa matéria com o Lane Johnson. Então, assim, é fundamental falar. E, assim, se você tá passando por algum problema, fala, sabe? Se você... Pode parecer difícil, mas busca alguém, busca um amigo, busca tua pessoa amada, busca um familiar, mas não deixa de falar, cara. E não é só... E, assim, achei sensacional que pouco tempo depois a gente teve, né, logo depois do jogo de Londres, né, o Calvin Ridley saiu, né, do elenco do Falcons e não deu uma explicação, né, até a gente chegar nesse domingo, né, Flavinho? Pois é, cara. O Calvin Ridley, que foi uma das razões pelas quais o Falcons conseguiu trocar o Julio Jones, né, e virar essa página. Ele teve Sim, um ano da carreira dele, ano passado, o que a gente chama de breakout year, né? E apesar de ter tido 2 anos muito bons, nos primeiros 2 anos dele dentro da liga, e finalmente tendo todos os. Ele é o wide receiver principal, é importante colocar isso, né? Ele é a arma principal de Atlanta hoje. Então, assim, para ele faz sentido para ele querer ficar. A declaração, ele fez uma declaração, apesar de sucinta, mas bem sincera, de que ele precisava sair do meio do futebol nesse momento para que ele pudesse ser a melhor versão dele, né? Então, eu acho que fica aí o exemplo, até para você que está nos ouvindo aqui em casa, né? Que se até essas pessoas, né, que teoricamente tem toda a preparação e tem todo o apoio ali, né? Se esse tipo de pessoa pode sofrer com isso, com problemas de saúde mental, a gente também pode. Essas são as pessoas que a gente geralmente, né, mas não necessariamente, mas os atletas geralmente eles são sinônimos de aspiração. A gente gosta de torcer para os atletas, né, e tal, e a gente tem que continuar torcendo num momento como esse, pela recuperação dele, para que ele volte a fazer o que ele gosta de fazer, e para que ele volte bem e possa se recuperar e ser devidamente a melhor versão dele. Então, o nosso maior apoio aqui é o Calvin Ridley, e também ao Lane Johnson. E também, cara, vou só recobrar uma parada que a gente falou aqui, né? No passado, a gente também apoiou o Kyrie Irving quando ele também falou que precisava de um tempo devido a problemas de saúde mental. Eu e o Tavinho, para ficar claro, a gente tem divergências com relação ao pensamento dele sobre a vacina, mas são coisas diferentes com relação a problemas de saúde mental. Então são coisas absolutamente diferentes. Um é mais um posicionamento político e o outro é mais, cara, você está precisando de um tempo para você, seja qualquer coisa que esteja te afligindo. O Calvin Ridley não deixou claro sobre quais eram os problemas de saúde mental que ele estava passando, mas ele deixou claro que ele precisava de um tempo para se afastar do futebol. exatamente, Flavinho, só para também não ficar aqui, né, procura só uma pessoa, um amigo, se você puder, cara, procura também ajuda médica, tá? Que é fundamental, é essencial e vai fazer um bem danado. Vai por mim, vai por mim. Terapia é importante, né? E a gente aconselha, mas quem tem que falar é um médico. Quem tem que dizer o que você tem é o tratamento terapêutico e médico.
tá? Então fica aí, e a gente, que bom que caso você esteja passando por isso, a gente possa trocar sobre esses assuntos aqui dentro. Manda um e-mail lá pra gente no pedsregatas@gmail.com, cara. A gente tá sempre com o canal aberto, se você estiver passando por uma dificuldade. Quem não tá passando por dificuldade, né, Flavinho? Ainda mais imensa pandemia. Então, assim, você não tá sozinho, tá? Você tem pelo menos 2 ouvidos aqui, amigos e dispostos a ajudar, tá? Tamo sempre junto. Show de bola. Então vamos lá, vamos falar do nosso tema principal, que foi um tema que você trouxe pra gente, né, Tavinho? Eu queria saber de você primeiro o que está acontecendo com o Patrick Mahomes. A gente não viu esse lado de Patrick Mahomes ainda. O cara já chegou na liga arrebentando tudo desde os 2 últimos jogos lá daquela temporada onde o Chiefs estava mandando bem, e ele veio com tudo. E agora eu quero saber, temos muitos questionamentos sobre Patrick Mahomes. Eu tenho muitos questionamentos sobre o Chiefs como um todo. Mas me fala o que você tá achando dessa temporada de Patrick Mahomes. Flavinho, meu irmão, é impressionante. Ainda bem que isso a gente não botou na nota e me cobra, né? Pelo menos isso. Verdade. Pelo menos isso. Mas a gente tomava como uma coisa tão certa que a gente nem se preocupou em falar, né? Entrou no mesmo hall do Trevor Lawrence na época de draft, que a gente nem se deu o trabalho de gastar tanto a nossa saliva, porque a gente já estava só pronto para vê-lo. Mas aqui, Flavinho, é complicado demais de pensar. A gente tá chegando na semana 8 do jogo do... A gente tá gravando aqui, vamos datar aqui, vamos deixar aqui bem claro aqui. Pra você que tá ouvindo a gente aqui, a gente tá gravando isso na segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, né, aos auspícios, né, do Monday Night Football entre Chiefs e Giants, né, Giants em Kansas City, né, e o Mahomes usou, Flavinho, né, na quinta-feira, uma palavra para descrever o jogo dele, na conferência na coletiva de imprensa, que eu fiquei meio, uou, o que tá acontecendo? 2021 tá muito bizarro mesmo. Ele usou a palavra que eu nunca ia imaginar que a gente ia falar de um dos caras mais atléticos, talvez, a jogar a posição. Entediante. Entediante. Essas foram as palavras do próprio Patty Mahomes na sua temporada de número quê? 5, Flavinho? A gente tá na 5ª temporada dele? Não, 4ª? Bem, vou dar um double check aqui. Pera aí que eu tô dando uma olhadinha também agora. 5ª temporada. Na 5ª temporada de Patty Mahomes. Então, assim, depois de um Super Bowl, depois de um Super Bowl MVP, depois de um MVP de regular season, a gente nunca ia imaginar isso. A gente tá Contrato de 500 milhões de dólares. Olha isso, Flavinho. Eu me lembro que quando saiu o contrato, a galera não falava nem na quantidade de dólares, assim, no percentual do cap que ia ser comandado ao Patty Mahomes, né? E a gente tá chegando aqui na semana 8, Flavinho, com o Chiefs com recorde de 3-4, em último na AFC West. Se eu voltasse no passado e te encontrasse em abril, Flavinho, falasse, Flávio, o Chiefs vai estar em último na AFC West ao final dos primeiros 2 meses e meio aí de temporada. Tu acreditaria nisso? 2 meses de temporada, perdão. Não acreditaria, porque é um time comandado pelo Andy Reid, que é um cara que eu gosto bastante. E todas as outras temporadas que o Patrick Mahomes mandou bem e, porra, foi pro Super Bowl várias vezes, né? Nessa carreira em 5 anos, o cara já foi pro Super Bowl o quê? 2, 3 vezes. Duas vezes, né? E uma ficou e uma à beira foi na final. no AFC Championship Game. Então, eu vou só cantar os nossos... Não cantar literalmente, galera, vocês não precisam disso. Por favor. Eu vou só falar os números de Patrick Mahomes na sua breve carreira. Tá? Vou tirar o primeiro ano, mas no primeiro ano dele como... não foi o primeiro ano dele na liga, mas foi o segundo ano dele. O ano de redshirt foi o primeiro... freshman. Foi o primeiro ano dele como o titular em Kansas City, como QB titular em Kansas City. O cara fez 50 touchdowns e 12 interceptações. Normal. Segundo ano dele, 26 touchdowns, 5 interceptações. E terceiro ano dele, que foi o ano passado, dele como titular, 38 touchdowns para 6 interceptações. Tudo isso, né, nunca estando abaixo de 65,9%
de porcentagem de acerto. E aí, respectivamente, 5.097 jardas do primeiro ano, segundo 4.031, terceiro 4.740. Flavinho, Então, o teu Chicago Bears não tem, acho que, um quarterback com mais de 4.000 jardas na história, né, da franquia, né? o meu Chicago Bears Quer dizer, perdão. O meu Chicago Bears, não. É porque eu já penso no Fields agora, Flavinho, e já começo a achar que é contigo já. Não. Ele foi draftado por outro time. Meu time teve a oportunidade de draftá-lo, não deu certo. Mas o que acontece é que esses números, galera, são números muito estratosféricos, né? E colocam o Patrick Mahomes em um ar muito rarefeito, assim, e ele faz coisas dentro do campo que você não acredita. Então, esse é o nível de expectativa que foi colocado em cima de Patrick Mahomes. E aí, quando ele vem esse ano, dentro de tudo isso, né, o Chiefs, uma máquina de vitórias, mandando bem pra caramba, todo ano competitivo, o time sempre muito bem, por isso eles um dos favoritos. E esse ano, o cara tem aí vou colocar aí quase na metade da temporada, o cara continua tendo 67,5% de eficiência nos passes, o que é a melhor marca da carreira dele, 2.093 jardas, quase 2.100 jardas, 18 TDs para 9 interceptações. 9 interceptações foi quase o que ele teve numa temporada toda, que foi 12 na primeira temporada dele como titular. Só que ainda assim, se esse tipo de número na metade da temporada tá projetando para ele aí 4.500 jardas, 4.300 jardas e 36 touchdowns para 18 interceptações. Isso é tipo, mas assim, isso é tipo de temporada que outros quarterbacks da liga nunca vão conseguir fazer. Entendeu? Isso é uma temporada maravilhosa de James Winston, tá? Isso é uma temporada maravilhosa de Baker Mayfield, por exemplo. Então, assim, para efeito de comparação, esse cara, a régua que a gente está julgando esse cara é em outro nível, entendeu? Mas esse tipo de temporada que ele teve, que ele está tendo, apesar do sucesso dentro de campo não estar se convertendo em vitórias, e é importante dizer aqui, né, que o Chiefs teve alguns jogos que foram decididos ali no final. Então o Chiefs poderia estar muito bem com 5 vitórias ou 6 vitórias e a galera não ia estar reclamando de nada. Mas como as expectativas são muito maiores, para mim a visão é deturpada de Patrick Mahomes. Os números não estão mostrando que ele está tão mal assim. Não é como se ele tivesse 18 interceptações. Mas é porque a proporção aí para Patrick Mahomes é muito mais alta. Mas eu acho também, Flavinho, que os números não falam também a verdade por completo. Eles mostram um lado aqui, mas vale a pena a gente destacar aqui, Flavinho, o seguinte. Ele começou a temporada no estilo Perry Mahomes que a gente conhece, né? 2 jogos aí acima das 300 jardas passadas, né? Os 2 primeiros com 3 touchdowns, uma interceptação só. Mas progressivamente a gente tá vendo um QB play piorado do Perry Mahomes. E o que me preocupa é o seguinte, tá? Eu não vou mentir pra você. Quando ele desponta, né, como esse fenômeno lá em 2018, Flavinho, o que chama atenção é a única maneira que a galera estava vendo de tentar minimizar, né, a maneira como o Patriots ganhou aquele jogo no AFC Championship Game foi pressionando o Perry Mahomes, fazendo o pocket ali colapsar. E aí ele foi masterizando, né, a capacidade de prolongar as jogadas, sair do pocket, né, e achar sempre recebedores. E Flavinho, quando ele foi pressionado, né, inclusive depois no Super Bowl, né, ele sofreu com sacks, a gente ainda conseguia ver um caminho, ok, então talvez aqui seja a bala de prata contra o Perry Mahomes. Só que a coisa tá ficando um pouquinho esquisita, Flavinho, porque assim, hoje, tá, de acordo com o Next Gen Stats, né, o Perry Mahomes só tá sofrendo blitz em 10,7% dos backdrops dele. Dos dropbacks dele, perdão. Dos backdrops é ótimo. E assim, ele tá liderando, né, a liga nessa baixa porcentagem, uma distância relativamente grande do Josh Allen, que é o segundo colocado, que tá com 17,2%.
Nesse último jogo, né, contra o Tennessee Titans, Flavinho, o que me chocou foi nos 39 dropbacks do Mahomes, o Titans pressionou ele uma vez. Uma vez. E ele tá produzindo só 0,16 pontos quando ele tá sendo pressionado por 4 rushers, né, pass rushers. Então eu fico pensando aqui, o que tá acontecendo, Flavinho? O problema tá onde? É na falta. Porque assim, eu acho de verdade, tá? Não vou mentir pra você. Eu sei que você é um fã de Mecole Hardman aí. Tem a tua assinatura ali. Porém, believer, né? Mas assim, eu sinto a falta de um wide receiver número 2 aí pra esse time do Chiefs, tá? E cada vez mais a gente tá vendo os caras se preocuparem mesmo, deixarem o box, né? Fazerem a pressão só com os 4 caras da linha defensiva, né? E estão jogando sempre com 2 safeties lá atrás, bem fundo, Flavinho. Então, assim, para tentar minimizar o problema do Tyreek Hill. Nem sempre isso vai dar certo. Vídeo jogo do Philadelphia Eagles, que tentou botar 2 safeties lá atrás e ainda assim foram queimados o jogo inteiro pelo Tyreek Hill. Mas o que está acontecendo? É só o Patty Mahomes mesmo? A gente sabe que o footwork não tá aquela coisa de bailarina que a gente estava acostumado, mas é o quê? É isso? É a linha ofensiva que tá 100% remodelada? O que tá acontecendo, cara? Tu acha que tem alguma coisa que se sobressai acima de outras? Nesses momentos, eu sempre prezo pela calma. Não é como se esse cara fosse um outro jogador. Sim. Esse é o meu ponto. A defesa do Chiefs, ela tá historicamente ruim. Ela tá historicamente ruim. Então, assim, eu vi um stat de que tá no top 5 de piores defesas nos últimos 5, 10 anos. Era um negócio desse tipo, tá? Nas primeiras semanas da temporada. Então, esse é um ponto que claramente faz diferença, porque você está sempre jogando atrás, você está sempre precisando jogar com 14 pontos de diferença, e aí você está precisando, né, desfavorável, né, diferença desfavorável, então você está sempre tendo que correr atrás, e isso prejudica, porque os outros times podem colocar a secundária bem mais afastada, e o Tyreek Hill fica ali, você só fica tentando jogar bolas longas para o Tyreek Hill correr mais do que todo mundo. E o seu ponto tem muito mérito. Se eles tivessem um número 2, um wide receiver número 2 mais perigoso do que o Mecole Hardman, ele poderia abre mais o jogo, abre mais o playbook. Josh Gordon, estamos olhando para você. Josh Gordon. Enfim. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante que você trouxe, que é a linha ofensiva. A linha ofensiva, desde que o Patrick Mahomes chegou ali, era uma linha ofensiva muito coesa, e o que eles fizeram na prática foi: eu vou largar 2 peças da minha linha ofensiva que eu tenho agora, que são muito importantes, já estão ensaiadas, está tudo certinho, e vou largar para contratar outras 2. Porque de repente faz mais sentido em termos de cap, faz mais sentido salarial ali, beleza. Só que as linhas ofensivas, elas trabalham com sincronia, cara. E eu não sei se vocês sabem, mas de 5 anos para cá, mais ou menos, os times têm tido, desde o último CBA, né? Os times têm tido menos tempo para treinar com os seus jogadores. Uhum. Isso significa do que em relação a tempos passados, né, historicamente. E a área que mais sofreu com isso foi a linha ofensiva. Porque as linhas ofensivas, quanto mais tempo você ensaia, quanto mais tempo você pratica, aquilo ali vira uma dança, vira uma coreografia. Então, os próprios especialistas, né, o Jeff Saturday, que é um ex-center do Colts, campeão do Super Bowl, Lendário. ele fala muito isso. Cara, com menos horas de treino, quem perde muito são as linhas ofensivas. Então, continuidade nas linhas ofensivas é importante. E foi tudo que o Kansas City não fez. O Kansas City não fez. Então, defesa historicamente ruim. Falta de sincronia ali na linha ofensiva. Mas há também a parcela de culpa de Patrick Mahomes, e o time não está jogando muito bem. Dito isso, se eles ganham do Raiders, né, que eles perderam de pouquinho, e do Ravens, foi Chargers e Ravens. Tivemos derrotas para
Baltimore Ravens, Chargers, Buffalo Bills e agora para o Tennessee Titans. Mas as derrotas próximas... As próximas foram, sim, foi a vitória no último drive do Ravens e também o drive maravilhoso do Josh Herbert. Se apesar de tudo isso que eu falei, eles tivessem ganho esses 2 jogos, que era jogo de uma bola, eu acho que essa conversa nem estava sendo tida. Entendeu? Eu acho que isso aí não tá falando sobre a defesa do Kansas City. Então, para mim, calma, vamos botar o pé no freio. Me dá mais uns 4, 5 jogos aí para poder ver padrões, porque ainda tá deturpada essa curva para mim. E aproveitando aqui para não dizer que eu sou inimigo dos números, apesar deles terem sido meus inimigos durante todo o ensino médio, isso é fundamental. Sem falar em números, tá? Mas só falando em posições, o Patrick Mahomes é o 4º na liga em jardas, tá? Aéreas. É o 14º em porcentagem de passes completos, ele é o 11º em jardas por tentativas, 3º em touchdowns lançados, né? Ele tá só em 32º em interceptações lançadas, né? Então, assim, a coisa talvez não seja tão preocupante assim, talvez só realmente tenha um pouquinho de paciência. Teve uma jogada, Flavinho, que chamou bastante atenção nessa derrota da semana passada pro Titans. Eu sei disso porque eu tenho o Josh Gordon, eu ainda sou um believer no Josh Gordon até hoje, e eu torci pra jogada acontecer, depois eu pensei, cara, que insanidade. O Patrick Mahomes tinha o Kelce livrinho pra um ganho curto ali de 5 jardinhas, Flavinho. E ele, ainda assim, saiu do pocket, tentou correr e tentou conectar um passe, vamos ser sinceros, desnecessário pro Josh Gordon. Tinha 5 jardas, tentou 20, a bola foi desviada pelo David Long, que também tinha no Fantasy, saudades inclusive, e no final das contas ela acabou sendo interceptada pelo Rashaan Evans. Então, assim, é o que você falou, acho que paciência para todos os lados é necessário, para você, torcedor do Chiefs, pro coaching staff, pro próprio Patrick Mahomes. Ele mesmo sabe onde é que ele tá sendo, como é que posso dizer, impaciente, né? Ele sabe que a presença dele no pocket deu uma grande caída, né? Uma grande piorada. Ele sabe que ele tem que focar também nos ganhos curtos aí, a importância disso no ataque do Chiefs. Então, assim, paciência como diria Semink, Flavinho. 1 parte coragem, 2 partes de paciência. Que beleza. Com isso, faz sentido a gente terminar nosso episódio aqui. Um agradecimento a você que nos ouviu até aqui. Hoje foi um episódio mais flow e a gente gosta muito desses episódios onde a gente pode trocar ideia livremente e trocar opiniões. A gente quer saber as opiniões de vocês no @Pads e Regatas, sempre no @Pads e Regatas em todas as redes sociais. Estamos no YouTube também. E se você quiser continuar falando com a gente, vocês podem ir no e-mail padsregatas@gmail.com. Por essa semana foi. É isso aí. Peace. Fui. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não, e compartilha com teus amigos, tá? E compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.